Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre licitações, tá? E a temática hoje que eu escolhi para falar com vocês aqui é sobre habilitação e licitações. Só que a habilitação ela é bastante ampla, tá? Então eu escolhi uma área aqui, um segmento da habilitação, tá? Que eu julgo muito importante, que é a habilitação econômico-financeira, tá? Essa imagem aqui representa bem o que a administração pública e o pregoeiro quer evitar, ou seja, contratar uma empresa que ela não tem liquidez, né, para honrar o contrato. Só que antes da gente entrar nessa parte de habilitação econômico-financeira, eu gostaria de lembrar a vocês que a parte de qualificação econômica financeira e qualificação técnica, ela tem base constitucional, tá? Se nós formos olhar o artigo 37, inciso 21, ele diz que somente deverão ser exigidos a qualificação econômica financeira e a qualificação técnica somente aquilo que for indispensável ao cumprimento da obrigação, tá? Então isso daí é uma temática muito forte, constitucional, que o gestor público tem que ficar muito atento, porque ele tem que justificar, ele tem que provar por A mais B de que aquela exigência de qualificação econômica financeira ela realmente é necessária e indispensável para resolver aquele problema administrativo, tá? E para o contratado cumprir aquele contrato, tá bom? Então vamos lá. O que eu separei para vocês aqui sobre habilitação econômica financeira? O artigo 69 da nova lei de licitações, ele diz que a qualificação econômica financeira visa a demonstrar, né, melhor dizendo, a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovado de forma objetiva, tá? Não pode ser nenhum critério subjetivo, já começa por aqui. Isso vocês têm que ficar atentos em relação a essas exigências do edital, seja você licitante, seja você gestor público, por coeficientes e índice econômico previsto no edital, devidamente justificado no processo licitatório, e será restrita a apresentação das seguintes documentações. Então, restrita, não pode ter mais do que o artigo 69 fala. E aí o seu inciso 1 diz balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício, DRE, e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais. Isso aqui, a literalidade, a leitura é simples, mas a pergunta que não quer calar é, professor, se a minha empresa foi constituída há menos de 2 anos, não tem problema, você só apresenta o balanço patrimonial de 1 ano, tá? Por que que a nova lei trouxe dos dois últimos exercícios sociais? Para evitar manobras, tá, pessoal? Manobras contábeis que às vezes fazem, então tem que ser dos 2 últimos anos. Porém, se a empresa foi constituída há menos de 2 anos, você pode utilizar somente o balanço de 1 ano, tá? Anual. E se ela foi constituída há menos de 1 ano e ainda não tem balanço, você pode substituir esse balanço por um balanço de abertura, tá certo? Ou um balanço intermediário, se o estatuto da sua empresa permite que a empresa ela faça o balanço intermediário. O que não pode é balanço provisório, tá? O balanço provisório não tem valor para fim de comprovar essa qualificação econômica financeira da empresa, tá bom? Então nesse item 1 você tem que se atentar para isso, tá? Professor, o item 2, certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. Aqui, pessoal, a nova lei de licitações já atualizou, né, de acordo com a nova lei de recuperação judicial, tá? Não tem mais concordata, tá? Porque a concordata anteriormente era uma forma de acordo que vinha prévio à decretação da falência da empresa. Então hoje é apenas a certidão de falência. Ah, professor, mas eu vejo alguns editais de licitações solicitando a certidão negativa de recuperação judicial. É errado. Esse edital tem que ser impugnado, porque a jurisprudência do Tribunal de Contas da União e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
Empresas em recuperação judicial podem sim participar de licitações públicas. Em que pese, pessoal, em tese, ferir o princípio da isonomia, porque essas empresas elas têm alguns benefícios quando elas estão em recuperação judicial, é a jurisprudência que está em vigor, ou seja, você não pode impedir uma empresa que está em recuperação judicial de participar de um processo licitatório, tá? Nesse item 2, ele cobra somente certidão de falência, portanto o edital de licitação só pode solicitar certidão negativa de falência e não de recuperação judicial, tá bom? Fica essa dica. E outra coisa, professor, aí fala, o inciso segundo fala do distribuidor da sede do licitante, mas ele não pode ter uma certidão positiva em outra sede? Pode, tá? Então cabe à empresa ou a um terceiro que perdeu ali a licitação provar que ele tem alguma certidão positiva em outro distribuidor, tá certo? Porque se for descoberto isso depois, a empresa vai ser responsabilizada. A empresa ela é obrigada a apresentar todas as sedes? Não, a lei só exige da sede do domicílio da empresa, tá? Do distribuidor. Só que ele pode ter uma certidão positiva de uma outra sede, tá bom? Mas ele só é obrigado a apresentar do distribuidor sede, ou seja, do seu domicílio ali, tá bom? O parágrafo primeiro fala o seguinte: a critério da administração poderá ser exigida declaração assinada por profissional habilitado da área contábil que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital. Lembrando aqui, pessoal, que esses índices têm que ser uns índices do mercado, tá? Geralmente, a empresa ela tem que ter aqueles índices de solvência geral e assim por diante, igual ou maior que 1, não pode ser inferior a isso, tá certo? E outros índices também que queiram colocar tem que ser justificado, mas em regra só os índices comuns no mercado. Agora é o seguinte, ele fala que a empresa pode apresentar uma certidão, uma declaração do contador, tá certo? Então vai apresentar uma declaração do contador dizendo que ela atende aos índices contábeis previstos no edital. Agora a pergunta é o seguinte: professor, esse contador ele também tem que vir o comprovante de inscrição dele no Conselho Regional? Sim, ele tem que vir o CRC. Tá, tem que vir a comprovação de que esse CRC está em dia? Não, a legislação não fala isso, tá certo? Tem que ver o número do CRC, mas não precisa vir um comprovante de que o CRC está em dia, tá? Então tem que ter cuidado com algumas exigências que às vezes a gente vê em editais de licitações, mas que não é previsto, tá bom? Então fica essa dica aqui em relação à qualificação econômica financeira, tá certo? Espero que tenha ajudado você. Se você gostou do vídeo, compartilha, comenta aí, deixa aí nos comentários se você participa de muitas licitações, se você já passou por alguma frustração de ser excluído do processo licitatório por ter exigido certidões que depois você viu que não era prevista, tá? Deixa aí o seu comentário. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, marca o sininho aí para receber as notificações, deixa o seu like aí para a gente fazer esse vídeo chegar ao alcance de outras pessoas, tá certo? Então, forte abraço e até nosso próximo encontro.